É um dado do Banco Central, uma prévia. O IBGE divulga o dado oficial, então, no dia 29, né? E economistas já estão temendo uma queda nesse segundo trimestre. A economia nos Estados Unidos está desacelerando, cresceu 2% no segundo trimestre, depois de um avanço de 3% no primeiro trimestre, ou seja, uma desaceleração. Reino Unido teve a primeira queda do PIB em 7 anos. A Alemanha, que nos últimos 10 anos teve quase um crescimento ininterrupto de 40 trimestres, 35 foram positivos. A Alemanha também teve uma retração no segundo trimestre e a China apresentou o dado de PIB mais lento desde 1992, portanto, teve um crescimento de 6%, mais de 6%, mas foi o pior dado desde 92 dos últimos 27 anos. A gente conversa sobre esse cenário com o Silvio Campos Neto, que é economista e sócio da Tendências Consultoria. Silvio, você estava falando que hoje o mercado já amanheceu um pouco mais calmo. Quais são as perspectivas daqui para frente? De fato, é um cenário de muita volatilidade ainda, né? Um quadro bastante apreensivo com esse cenário que você traçou, de economias desacelerando, temor de recessão em algumas regiões, mas também, ao mesmo tempo, há uma expectativa de que alguns estímulos sejam concedidos. Isso já há sinais na China, na própria Alemanha, Estados Unidos em processo de queda de juros. Então, tudo isso ameniza um pouco esse sentimento mais negativo. Claro que com questões comerciais também ainda bastante preocupantes, né, com essas relações entre Estados Unidos e China da forma como estão, tudo isso compõe um quadro de volatilidade, é o que a gente espera pelo menos por enquanto. Argentina, né, com essa probabilidade aí de que a chapa de Cristina Kirchner entre no poder, isso afeta de qual forma o Brasil? E o Brasil teve o último boom de crescimento sustentado pela exportação de commodities, né, ou seja, por fatores externos. Como que esse ambiente instável no mundo pode afetar o Brasil? Realmente o cenário global hoje para o Brasil, para emergentes que exportam commodities, não é um cenário muito favorável. Talvez não seja um cenário necessariamente negativo, mas traz desafios. Não temos certamente mais um novo boom de commodities, temos um problema muito sério com um parceiro importante que é a Argentina, uma economia em recessão e com eventuais mudanças econômicas também sem perspectiva de melhora. Então acho que tudo isso apenas reforça a necessidade do Brasil continuar fazendo devidamente sua lição de casa, ou seja, o avanço das reformas, de medidas importantes que gerem ganhos de eficiência, ganhos de produtividade e reduzam o custo do Brasil. Certamente nesse contexto estaremos mais bem preparados para lidar com esse cenário internacional que é muito mais desafiador. Certo. Silvio Campos Neto, muito obrigada pela entrevista. Então, Júlia, desafios, mais desafios pela frente, né? A gente já tem os desafios internos e agora, então, esse cenário externo que se coloca aí mais desafiador ainda, com guerra comercial e as principais economias do mundo desacelerando ou até apresentando dados de queda, né, do PIB do segundo trimestre, como a gente viu. Volto com você. Tá certo, Priscila. Muito obrigada.